Ninguém não, não. A gente vai então retomar aí do último assunto. Lembrando que o que a gente está estudando é depreciação. Então, a depreciação ela é a perca, né? A perda do valor. O valor ele pode ser aí reduzido de um bem por vários fatores que a gente semana passada estudou, certo? Semana passada eu falei que podia ser por maresia, por uso. A partir do momento que o bem saiu da loja lá, da fábrica, e foi colocado aí para venda e tal, já começa a ter a depreciação. Às vezes a gente tem depreciação porque o caminhão não está rodando? Sim. Tem depreciação porque ele está rodando? Sim, também. Ou seja, a depreciação ela é um desgaste aí pelo uso e tal, ou por essas condições da natureza, igual eu havia falado. E dentro dos custos da empresa, isso daí precisa ser previsto, porque a Receita Federal ela exige que a empresa faça a declaração aí dos seus bens, a fim, é claro, dela controlar o patrimônio, tá? Hoje a gente vai chegar, né, numa forma que não é nem aceita pela Receita Federal, mas eu vou mostrar para vocês por conta de uma prática que as empresas colocam e às vezes pede aí para que os funcionários adotem. E aí a Receita Federal ela acaba, como é que eu posso dizer, né? Fiscalizando, acaba fazendo apontamento, tá todo mundo trabalhando e de repente chega lá a Polícia Federal com a Receita Federal, todo mundo põe a mão pro alto, sai de perto do computador e vamos ver o que está acontecendo aqui nessa empresa, tá? Em Santos, nas empresas do Porto, já teve empresa que passou por isso. Então, é importante sempre seguir o que está na norma, ainda mais essa parte fiscal, parte de declaração, porque o governo ele sempre está de olho no que as empresas estão fazendo, ok? Tudo bem, Paloma, boa noite. O Pedro também está aí, o Iago entrou, beleza. Moleque, Pronto. Então, chegando aí no assunto, que a gente agora vai rever um exercício lá. Gabriel, para com isso. Você não tem nem 18 anos, nem CPF ainda. É, a gente vai rever o primeiro tipo de depreciação, que foi a oficial, a depreciação acumulada e o valor final, que é o valor líquido. E aí a gente vai dar sequência aqui, tá bom? Então, ó, esse aqui foi o exemplo que eu dei para vocês fazerem. Quem tem as coisas anotadas no caderno aí e tal, deve ter anotado, porque vocês fizeram esse exemplo. Eu acho que eu corrigi no final da aula, mas como eu estou fazendo essa revisão aí, eu acabo já mostrando também. Eu vou colar o enunciado em texto, mas lembrando que está no slide, que já está disponível na parte de arquivos, tá? Espera aí que eu fico lá e deu errado, ó. Calcule a depreciação, né, oficial, a depreciação acumulada e o valor líquido de um imóvel no valor de R$ 500.000, com uso de 50 meses. Então, vejamos aí como é que vai ficar. Primeiro de tudo, quando vocês forem fazer as contas, precisa olhar aquela tabela da Receita Federal, tá? A tabela da Receita Federal, eu não deixei aqui nessa revisão, mas vocês têm. Eu vou até colar no chat aí para quem ainda não tinha visto. Essa tabela é a base para realizar esse exercício, porque os bens, os valores, eles vão se basear num tempo que a Receita Federal coloca para a questão de depreciação dos itens. Então, esse tempo aí é o que está até aí. Eu já coloquei como esse exercício, o que a gente vai calcular a depreciação é um imóvel, então o imóvel, aqui ó, caneta, imóvel, ele possui aqui, olhando a tabela, 25 anos, certo? Beleza, 25 anos, acabei até de confirmar. Então, ó, o imóvel que é 25 anos o tempo, com um valor de R$ 500.000, com 50 meses de uso. E aí, nós vamos começar. As fórmulas para trabalhar isso são essas. Eu vou só dar uma fala aqui das fórmulas e aí a gente vai avançar. Ó,
essa aqui do DNO é a depreciação oficial, tá? Então, é oficial, que para eu fazer, eu pego o valor do bem, no caso ali são os 500 mil, né? E o tempo oficial. Ah, como é que eu vejo o tempo oficial? Olha na tabela lá. Se você não tem a tabela anotada, aproveita que eu já coloquei aí no chat, aproveita que está no slide, ou sei lá, onde eu trabalho lá tem impressora. Beleza, imprime a tabela lá e deixa salva, guarda aí em algum lugar, tá? A segunda fórmula, que é uma continuação do resultado que achar na primeira, que a gente vai fazer ó, a depreciação do período, que é o valor que vai achar aqui na primeira, vezes o período que o bem foi utilizado. Se olhar o exemplo, são 50 meses de uso, ó, que está aqui, 50 meses de uso. Então, tudo vai ser uma sequência, tá? Claro que se você errar a primeira parte, você vai errar a segunda e vai errar a terceira. Então, toma cuidado até para ver aí a questão do tempo oficial. E o último momento aqui é o valor líquido. O valor líquido, na verdade, ele é quanto custava o bem menos o quanto que perdeu de valor, tá? Que é ligado a essa fórmula do meio, que é a segunda. Então, semana passada, além de eu ter explicado a teoria, eu falei como reduzir custos, porque não sei se vocês lembram, mas eu dividi a aula em duas partes. E aí a primeira parte foi como reduzir custos nas empresas, e a segunda parte a gente trabalhou até aí, onde finalizou com esse exercício. Então vamos prosseguindo, ó. A gente vai fazer a resolução. Boa noite quem chegou depois, Gemerson, chegou a Daiane, chegou o Igor também, a Larissa. Eu tô fazendo uma revisão aí do exercício que a gente viu semana passada, porque a gente vai continuar a trabalhar aí as fórmulas de depreciação. Então, primeira coisa, vamos calcular aí a depreciação oficial, que é o DN/O aí. Então, é o valor do bem dividido pelo tempo oficial, ok? Para fazer essa conta, eu sei, né, que estava escrito no enunciado. Esse mouse aqui é péssimo para desenhar qualquer treco aqui. Isso aqui é um 500 mil, tá? Que estava escrito lá, que falava que o imóvel tinha 500 mil. Esse tempo oficial, vocês não vão achar ele no enunciado, lembra disso. Vai sempre encontrar na fórmula, tá? Na fórmula não, na tabela lá que eu acabo deixando. É que eu falei na fórmula porque na prova eu dava esse daqui. Quando era prova no presencial, eu colava a tabela assim na prova. Para facilitar a vida do povo, eu fazia na luz. Então, colocando aqui, ó, 500 mil reais, ok? 500 mil reais era o valor do bem, dividido por 300. Aí você fala assim, ah, professor, mas eu olhei aqui a tabela e não tem 300 na tabela. Na tabela tem outros valores. Tudo bem. Só que aí, de novo, né, já que a gente está fazendo esse momento de recordar é viver, eu havia falado que quando vocês aplicarem essa fórmula para calcular na tabela, o valor ele vai precisar ser multiplicado por 12, porque o valor que está na tabela, ó, acabei até de mudar a ordem do slide, eu joguei a tabela aqui na sequência, ó. O valor que está na tabela está tudo em ano. Então, como é que eu faço para converter isso aqui para mês? Você pega qualquer valor que você queira saber, você faz vezes 12, tá? Na aula passada eu tinha até feito aí, fui indicando o de um por um, até para vocês poderem deixar anotado e facilitar a vida na hora de fazer o cálculo, beleza? Então, ó, como é imóvel, né? O imóvel tem 25 anos, então a gente faz vezes 12 e aí dá os 300. Beleza? Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida. Ninguém. Então tá, eu vou continuar a correção. Rayane, boa noite, também chegou aí na área. Oi, Altair. Por favor, é que eu tô aqui no trabalho agora, só queria uma dúvida. Essa aula de hoje, você vai fazer aquele esquema do YouTube? Vou. Já tá gravada já. Ah, beleza. Tá Aí bom. dá para assistir assim 100% porque eu não tô Dá. apropriado. Tudo bem.
Então, beleza, eu vou explicando aqui, aí você vai tentando acompanhar o que for dando aí para fazer. Ó, então a gente vai voltar para poder ver o exercício. Então, apliquei a fórmula, e aí eu tenho 500 mil, que era o valor do imóvel, dividido por 300, tá? Lembrando que eu acabei de falar por que é o 300, hein? E no final a gente tem R$ 1.666,67. Aí pode ter gente que fale assim, ah, não, mas o meu aqui deu 66 centavos. Tudo bem, é por causa do arredondamento, tá? Não tem problema. Pode dar essa diferencinha aí. Até quando eu der a prova, que a prova já está até pronta, ela está agendada. Eu não sei se a prova vai sair amanhã, se a prova sai hoje depois da aula. Até porque vocês têm uma atividade que era para ser entregue hoje, né? Dos conceitos aí. E a prova, você vai colocar o resultado, o que for mais próximo daquilo que você achou, ok? Porque, vai, exemplo, o Lucas aí, os meninos, a Alice, já foram meus alunos na aula de cálculo e devem ter percebido que é muito difícil de eu colocar qualquer prova com alternativa, porque se eu coloco alternativa e o aluno dá o valor quebrado, ele fica perdido. Então, como eu montei a alternativa aqui pelo próprio Teams, a prova está pronta dentro dele, tipo, vai, o seu valor deu, igual aqui nesse exemplo, deu 1.666,70. Aí na alternativa, o que está mais próximo é 1.666,67. É óbvio que vai ser esse, que é o mais próximo. Até porque também eu não vou colocar, tipo, alternativa A. O número tá lá com os. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Com 67. Alternativa B. O número tá lá com 71 aqui na vírgula. A alternativa C. O número tá lá com 80. Eu não vou colocar assim tão perto, tão próximo, para justamente até não atrapalhar ou não gerar ainda mais confusão aí na hora de vocês fazerem esse arredondamento, tá bom? Porque eu sei que tem aluno que usa o celular, usa o computador, usa a calculadora, aquela que ganhou de brinde, ou então comprou a científica, beleza? Então, primeira parte já foi. Aqui eu só coloquei para relembrar. Continuando, né? O resultado que a gente achou, que é a depreciação do período, ó, que foi aquele 1.666, nós vamos multiplicar pelo número de período, que é o número do período que foi usado. Quem não se recorda, no enunciado falava que foi usado durante 50 meses. Ó, acabei até de achar aqui o enunciado, que eu vou colar ele de novo, até para situar aí a galera que chegou depois. A gente está só revisando aí o primeiro exercício que vocês fizeram na semana passada. Então, depreciação do período, que foi o resultado que achou, vezes o número de períodos que foi usado. Então, ó, eu acabei invertendo aqui, mas dá no mesmo, tá? Então, 1.666 é o valor que a gente encontrou e os 50 meses é o número do período. Multiplicou e aí você vai achar o valor que depreciou ou que perdeu aí durante 50 meses aquele imóvel. Então, ó, perdeu 83.333. Tudo certo, beleza? Esse daí é tudo informação que a primeira informação, que é a depreciação, vai vir da primeira parte da conta, e o número de período vai vir do enunciado. E aí a gente vai passar para o final, que o final é só fazer a diferença do quanto que valia o bem, menos o quanto que perdeu de valor, tá? Então, observando, né, ó, o valor do bem que estava no enunciado, que eu até colei aí também, é o 500 mil, e o valor da depreciação que a gente acabou de achar, que é 83.333 e tal. Então, colocando aqui, ó, 500 mil menos 83 mil, e no final, esse imóvel, para fins contábeis, tá? Para fins de depreciação aí da Receita Federal, ele vale 416.666. Reforçando que na semana passada até tinha falado isso. Um carro, tipo, depois de 50 meses, tudo bem, o carro desvalorizou bastante, ele perdeu valor, começou a dar problema, tal. Agora, um imóvel, é claro que não acontece, tá? Porque geralmente o imóvel valoriza, tá? Geralmente, a não ser, né,
sei lá, você tem um imóvel, aí do lado do seu imóvel foram lá, instalaram um lixão, aí do outro lado da rua, e tinha um outro terreno, instalaram um, alguma outra empresa assim de impacto que acaba desvalorizando ali o imóvel, aí tudo bem, mas isso é valor de mercado. Valor de mercado é uma coisa, valor de Receita Federal é outra coisa, tá? Tem exemplos aí que algumas prefeituras elas fazem um negócio chamado revisão do valor venal. E aí o valor às vezes do seu imóvel para a prefeitura ele aumenta porque a prefeitura falou que construiu uma escola, que pavimentou, que fez um parque, fez não sei o que. Aí ela considera que aumenta, mas mesmo assim não é igual ao valor de mercado, tá? Mesmo na pandemia isso ocorre. Os prefeitos não colocaram, mas eu já estou vendo aí que estão ensaiando fazer isso para poder aumentar o valor do IPTU, tá? Porque o valor do imóvel é, é o valor que é calculado o seu IPTU. Então, essa foi a revisão aí do que a gente viu. Porque você. Ah, tá. Eu coloquei aqui de novo a mesma coisa. Ó. Aqui é a mesma coisa, mas os três estão juntos, tá? As três informações que a gente calculou. E agora a gente vai chegar numa nova forma de depreciação, porque foi justamente onde eu parei, que agora vai ser a depreciação por uso. Não é difícil de se calcular, tal. Tem, claro, a fórmula. Porém, vocês precisam só se atentar na leitura do enunciado. Como, né, no primeiro módulo, quem deu a parte de cálculo foi o professor Luiz Cláudio, eu não sei aí como é que é a turma em questão de leitura do enunciado, porque é uma dificuldade muito grande que o pessoal tem, é a leitura. Se eu falar para o Leonardo fazer aí 1 mais 1, ele vai conseguir. Agora, se eu colocar um contexto com uma história, com não sei o que, pode ser que ele tenha mais dificuldade. Uma coisa que ele sabe fazer, mas por questão de ter um texto ali, uma situação, apresente dificuldade, tá? Isso daí é normal. Então, vamos lá. Anotem aí que eu vou já colocar a fórmula aqui, ó. A depreciação por uso, ela é determinada aí com base na vida útil de um bem. Então, o número de horas, o número de quilômetros rodados, se for um carro, por exemplo, hora pode ser máquina, tá? É calculado para poder abater o valor. Só que esse valor é o valor que não é conhecido pela Receita Federal. Vocês estão vendo que o carro do ovo está passando aqui, né? Eu já percebi que o dia que eu dou aula aqui de casa, ele passa. Ele vira da praia, e quando chega aqui do lado, na rua do lado, que é bem de frente à sacada aqui da sala, ele passa e fica aqui, tocando música. Nesse caso, é aquele caso que eu falei que a Receita Federal não aceita, ou seja, ela não reconhece, e vocês vão ver o motivo, porque se eu compro um caminhão novo, por mais que eu bote para rodar aí nas estradas mais punks aí, sei lá, do norte, lá onde fica atolado os caminhões, ele não vai perder o tanto de valor que usando esse método ele perde. Então tem empresa que em pouco tempo já zera o valor do bem e às vezes faz até lavagem de dinheiro com o bem. Ela coloca lá o dinheiro, diz que entrou, aí quando vai fazer a próxima declaração, o bem está zerado, já era, porque houve um uso muito acima do que eles esperavam. Por isso que a Receita Federal não considera aí esse método. Se alguém não anotou a fórmula, eu vou colocar no chat e aí a gente começa aí para a gente ver os exemplos. Eu vou sempre fazer o exemplo e depois vocês fazem o exercício. Anotaram? Pode passar. Tem a fórmula aqui na sequência, ó, é bom que aí eu já vou explicando. Ó. Como que a gente vai entender essa fórmula? Depreciação por uso, ela vai usar o valor do bem, que vocês, até quase agora, naquele exemplo que eu mostrei, tinham visto, né? O valor do bem sempre vai estar lá escrito, tipo o carro no valor de X, o imóvel no valor de 500 mil, o valor do bem sempre vai estar denunciado. O que vocês vão ter que só tomar cuidado é como que vai estar apresentado a quantidade produzida ou a quantidade de quilômetro rodado. Ó, tá vendo aqui em cima, ó, em azulzinho? Ó? Essa parte é ou o total produzido,
ou os quilômetros rodados, ou as horas aí, vamos chamar assim, hora que foi usado. Vamos supor que eu usei a máquina, quantidade de horas, vai, 20 horas. É o que foi rodado, é o que foi utilizado. Agora, a divisão aqui, ó, vai ser pela produção estimada. Essa estimada é assim, comprei um veículo que rodou 10 mil quilômetros aí em um ano, mas eu esperava que ele fosse rodar 200 mil quilômetros. Então, vai ser baseado aí numa estimativa, tá? Então, quando aparecer no enunciado escrito total estimado, total esperado, quilometragem esperada, ou prevista, ou aguardada, é a mesma coisa. Por isso que eu falei que vocês, até para calcular isso aí é moleza, só vai multiplicar e dividir, mas precisa só tomar cuidado para não inverter a ordem. E as dicas ou as palavras-chave são essas que estão em azul, que sempre vão aparecer nos enunciados, tá? Eu também colei essa segunda parte aí, até porque eu acho que já deu tempo de vocês anotarem. Deu, não deu? Ou não? Calma aí, né, Leonardo? Que pressa da Ai, boa. Deus. Anote. Quem já anotou, então eu vou colocar aqui, Eu ó. dei print, professor. Anotou? Eu vou colocar o exemplo aí, já que se quiser já ir anotando, porque aí eu já explico, mas eu aguardo. Ó, deixa eu colocar aqui um. Eu vou colocar até um arroba aqui para ver se quem ainda não entrou chega aí na área. Exemplo. Pronto, aí eu espero. Espero com fé em Deus que vocês copiem. Tadã. Ô, Léo, Yes. deixa eu fazer uma pergunta um pouco fora enquanto o Pergunta, pessoal mas tá copia. copiando. Eu já Sim. copiei, já. Esse negócio do Teams, ele vai ser definitivo deles fazerem essa limpeza e apagar as aulas? Olha, São Vicente não falou nada, mas a ETEC de Praia Grande mandou falando que pelo menos aí até acho que abril, maio vai ficar assim. Ou seja, vai É pra passar não esse primeiro sobrecarregar, é isso? vai passar esse primeiro trimestre e vai ficar assim. Qual é o problema? É que antes, né, antes lá atrás, o Teams ele não estava sendo usado pelas instituições. Era pouquíssimo usado. Tipo, antigamente, lembra que tinha o Skype no. Lembro. Aí começaram a usar o Teams. Aí o Centro Paula Souza migrou aí, não sei se são 500 mil alunos que tem, porque tem as ETECs e as FATECs. Depois as particulares resolveram também, né? Viu que deu certo, então resolveram pular para lá. E depois a Unip também chegou. E quando a Unip chegou, piorou a situação, porque a Unip tem muito mais alunos, porque ela tem campus em tudo quanto é lugar. Nossa E Senhora. aí o Teams não aguentou, porque existe um servidor que armazena as informações, as aulas. Então eles limitaram e aí eles estão fazendo essa limpeza para poder garantir, né, que consiga atender a todo mundo ainda, vamos dizer assim. Mas nem para você baixar tipo, tá Não, para disponível? baixar vai. Eu não sei se vocês alunos conseguem baixar, mas vai ficar lá aquela opção para baixar. Então, porque aconteceu isso comigo mesmo. Teve uma aula que eu tentei assistir, eu só não me lembro de que componente era. Que eu fui tentar ver, daí tinha algumas informações que ia expirar em tal dia, daí você clicava para poder assistir, você não conseguia mais assistir. Foi semana passada, então isso. Foi quando eles começaram a fazer essas mudanças de novo. Passada. Tá bom, obrigada. Tem que tomar mais Tá cuidado com bom. isso, né? Sim, principalmente quando perder a aula. Depois procura na internet. Eu pego o Gabriel aí, que o Gabriel é gênio aí, o Gabriel Grundenvik. E existem sites, plataformas que, pelo endereço da gravação, ele consegue puxar aquela informação do vídeo e ele gera um arquivo para você fazer o download. Eu não sei se nesse da Microsoft dá, tá? Porque a Microsoft, né, o Google tem o YouTube e a Microsoft tem o Stream, ó, Web Stream é o nome, que é onde ficam as aulas, tá? Ficam no Web Stream. Então, se vocês descobrirem algum programa que já puxe de lá, vocês não vão correr esse risco mesmo se apagar, porque nem todo professor disponibiliza, né, no YouTube. Então, a Arielle aí foi aluna de Praia Grande, muitos alunos reclamando porque nem gravadas as aulas estão ficando. Então, é um problema aí que acaba enfrentando somente que
Eu lembro na outra quarta-feira da outra semana que deu aquela chuva, um monte de gente ficou sem luz e aí sem internet. Então, vamos embora para eu começar a explicar. Ô, Luísa, respondi aí a sua pergunta, né? Não sei se foi a Luísa ou a Larissa. Foi a Larissa. A prova é só depreciação. Ela tá agendada. Daqui a pouco eu olho aqui como é que tá o agendamento. Depois que eu explicar o que vocês vão fazer, aí eu olho e colo o print aí. Porque vocês não conseguem visualizar, mas ela fica só como agendada só. Então, ó, eu vou fazer aqui um primeiro exemplo. Eu já colei o exemplo também, então eu acho que vocês copiaram, porque o exemplo estava aí no chat. Esse exemplo, ó, calcule a depreciação por uso. Sempre o que eu for solicitar, vai estar a informação lá de qual tipo de depreciação que você vai fazer o cálculo. Então, é por uso. De um computador de R$ 2.000, então eu já sei, ó, o valor do bem aqui. Valor do bem é R$ 2.000, com uso de 100 horas. Então, 100 horas. Então, quando eu falo com uso, se eu volto aqui nesse slide azul, ó, quando está aqui com uso, quer dizer que foi o realizado. Então, o realizado, eu já sei que 100 horas é o que vai aqui na multiplicação. E com uso estimado, ó, ou previsto, de 150, que o 150 é o que vai embaixo. Ok? Então, valor do bem, vezes produção do período e dividido pela produção estimada. Beleza. E aí eu vou jogar isso na fórmula, apesar de eu já ter falado aí, né? Olha lá. Eu pego R$ 2.000 vezes 100 horas. Então, eu não sei se vocês tiveram revisão da parte de cálculo e tal, mas quando a gente tem aí a expressão numérica, você tem algumas regras a seguir, né? Então, primeiro você precisa resolver essa sequência de multiplicação para depois você fazer a divisão, porque está um número com outro. Então, primeiro vai multiplicar e depois dividir, beleza? E aí, ó, deu 1.333. Vou até fazer aqui na minha calculadora, né? Vai que eu coloquei errado o valor, depois vocês tentam fazer e não acham de jeito nenhum a resposta. Tá certo. Ok? Não é difícil, né? Porque você só vai ler a informação e vai preencher. E só. Né, Janaína, que é fácil? Tá sim, por enquanto. Bom. Não, todos eles são fáceis, é só você não se perder na sequência. Na verdade, o terceiro só ele tem uma outra tabela aí, que tem que usar tanto a da Receita Federal quanto uma outra. Então, beleza. Alguém quer perguntar? Que aí agora vocês que vão fazer, para poder ver se realmente, né, ficou sem dúvida. Ingrid, tudo bem, Ingrid? Conseguindo? Tudo sim. Tá assustada? Não, né? Tá de boa. Não. Tá pior tranquilo. na faculdade de engenharia da produção do que aqui, então. Só um pouquinho. Tá de boa. Então vamos embora. Daiane também. Arielle, Francisco, tá assustada? Tá tudo bem? O José Vitor não entrou na aula. O José Vitor é um aluno novo, gente, que tem aqui na turma agora. Acabei de ligar para ele. Não sei se ele vai conseguir entrar na aula ou não. Bom, cadê? Deixa eu ver se a Arielle escreveu aqui ou alguém escreveu. Tararã, de boa, né? Amém. Então vamos nessa. Agora é com vocês. Deixa eu só marcar aqui José Vitor, que o José Vitor hoje me mandou mensagem, só para ele saber que a reunião está ocorrendo aqui. E agora você no comando, são vocês no comando aí da bagaça toda. Até aproveito e faço, porque... não, na verdade eu já deixei feito aqui também. Vou colar no chat aí se alguém não estiver acessando aí a tela. Eu vou botar um aviso que vocês vão receber, mas é só para lembrar da questão de quem não fez a tarefa, tá? Porque, pelo menos hoje à tarde eu tinha visto que nem todos tinham feito. Tarefa mais simples do que aquela que eu dei, que era só pesquisar o imposto e quem era que cobrava. Moleza demais, hein? Nunca na história do presencial que eu ia fazer isso. Deixa eu ver. Ó, 25 de 38 alunos que entregaram. Ó, viu? A Alice já foi aluna, a Arielle. Eu até falei pra turma lá que é igual dos 7 anões, que você
vai a Branca de Neve, aí você acha um anão, quando você olha já tem mais 7, mais 6, porque tipo, é uma atividade, aí quando você acha que acabou já vem mais 6. Então, vai fazendo aí que eu vou dar mais 2 minutos e vou mandar esse aviso aí pro povo. Deixa eu tirar o microfone. Sim, se acostuma, Janaína. Nessas contas vai dar sempre um monte de 6. Já deu nas outras que eu fiz, mas mais no começo aí. Ô, Tami, tudo bem? Beleza. Pega agora a explicação aí dessa parte aí, porque eu fiz a revisão da fórmula da outra aula e comecei a explicar essa daqui. Já olha aí no chat aí que tem a fórmula, mas também vai ficar na tela agora que eu for explicar. Beleza, vocês colocaram, eu vou começar a explicar, gente. Acredito que já tenha dado tempo aí, né? Fé no pai, que se der mais tempo dá para fazer todos os exercícios que tem para fazer aqui na sequência. Beleza? Deixa eu copiar aqui. Eu vou copiar a fórmula e colocar no chat, pelo menos assim a Tami anota. Tami, coloquei aqui um arroba para você. Então vamos lá. Ó, a Rayane. Gente, a Rayane também, a primeira aula. Hoje o dia está sendo muito espetacular, assim. Porque Arielle na aula, Rayane na aula. O outro rapaz aqui, eu acho que é Iago, Igor. Peraí, que eu me confundi até. Mas é. Ah, ele é aqui, ó. Ele estava trabalhando em São Paulo, ele falou comigo. O Iago. Beleza. O Pedro Supino na aula, olha que honra. Só falta o José Vitor para completar. Não sei se ele entrou. Beleza, deixa eu ver. Não, ele nem entrou. Ah, entrou. José Vitor, beleza, cara. Seja bem-vindo. Todo o material está disponível e as aulas estão gravadas também. Agora eu vi você aqui. Beleza, beleza. Bom, vamos lá que eu vou corrigir então. Quem não pegou aí a explicação no começo, observa agora aí, tá? Lembrando que as aulas ficam gravadas, então vocês podem acessar depois. Vamos lá. Ó, a galera já foi colocando aí o resultado e tal. Deu esses 166 mil mesmo. Ele dá a quebrada por conta dos valores aí na hora de fazer a divisão, tá? Mas a gente vai começar a fazer, ó. Peraí que eu perdi o slide, achei. Então, já passou esses 7 minutos faz tempo. A gente está calculando a depreciação por uso, tá? Depreciação por uso, você vai precisar colocar na fórmula, vou até voltar a fórmula aqui, para fazer a identificação. Você vai precisar colocar na fórmula o valor do bem, que no enunciado ali, né, a gente já tem esse valor do bem
Espera aí que eu subi, eu nem ouvi o valor do bem. Que é 250 mil. Nós temos aí o valor que foi utilizado para o período, tá? Que foi de 10 mil quilômetros aí que o caminhão rodou. E a gente tem um valor estimado que é de 15 mil. Então, ó, o valor que rodou é o valor da produção, né? Ou o valor rodado. E o estimado é embaixo. Então, para resolver, olha como ficou. Aqui é o valor do bem. Vou colocar um B aqui que é o valor do bem. Aqui seria o valor produzido ou o valor rodado. Aqui embaixo seria o valor estimado, tá? E aí, lembrando, multiplica primeiro em cima, 250 mil vezes 10 mil. E embaixo, né, você vai dividir por 15 mil. E pronto. Tudo bem? Vou copiar isso daí para vocês. Alguém errou? Alguém errou? Oi, pode falar. Voltar no último slide, só para eu tirar um print. Voltar o slide? É o último. É esse? Pronto, pode mudar. Eu já tirei print para você. Ó, vou colocar aí. Então, beleza. Então, a gente vai agora para a próxima. Todo mundo conseguiu fazer, ninguém falou nada. Ah, não, é tranquilo. Às vezes assusta, mas é só porque é novo, e depois você vê que é fácil de fazer e já era. Bom, a gente vai fazer então a última forma aí, antes de vocês realizarem os exercícios, que é a depreciação acelerada. Vou pular aí o slide para ela. Ó, depreciação acelerada. Ela é uma forma de contar a depreciação, né? Ou seja, o desgaste do bem, baseado aí na quantidade de turno de trabalho, tá? Quando eu falo turno de trabalho, é óbvio, né? Tipo, é uma máquina. A máquina não é igual uma pessoa que tem um turno lá, mas dentro daquele turno que as pessoas estão trabalhando, a máquina vai operar. Então, os turnos, eles estão aí colocados por horas, tá? Então, são divididos em 3 turnos durante o dia. Claro, porque se um dia tem 24 horas e as pessoas trabalham 8 horas por dia, né, teoricamente, então seria aí igual a 3 turnos. Então, na acelerada, cada turno vai ter 8 horas. Ah, então quer dizer então que 2 turnos é igual a 16 horas? Yes. Muito fácil, não? Quer dizer então que 3 turnos é igual a 24 horas? Sim, porque se uma máquina opera em 3 turnos, ela opera sem parar, ela vai operar 24 horas por dia ou 3 turnos. Igual a gente tem lá em Cubatão, que eles não desligam lá, né, as caldeiras lá que chama, que é da Usiminas lá, eles operam sem parar. Então, precisa sempre pensar assim, vai trabalhar um turno, 8 horas, 2, 16 e 3, 24 horas, tá? E por que eu estou falando isso? A Receita Federal, mais uma vez, como é ela que regra aí as coisas, ela que rege aí essa questão fiscal no Brasil e tal, ela, esse índice que está agora dessa depreciação acelerada, ele é considerado, tá bom, pela Receita. Ela também colocou um índice para o uso dos bens baseado nos turnos. Então, ele vai depreciar baseado na quantidade de turno que é utilizado. E aí, esse vai depreciar conforme a quantidade. Tem uma tabela que eu vou deixar vocês copiarem. Essa tabela, ó, vai aparecer aí agora. E junto com a fórmula. Essa é a tabela da depreciação acelerada. Cuidado para não inventar de usar essa tabela nos outros, porque ela só se aplica para esse terceiro, tá? Porque depois vai falar assim, ah, mas estava na aula lá essa tabela. Tava, mas você tem que usar quando aparecer a acelerada. Para copiar a fórmula aí e também a tabela.
Anotaram? Sim, professor. Muito bem. Sim, professor. Eu coloquei até... Eu me lembrei agora também que, além do José Vitor, a turma de vocês recebeu uma outra aluna, que na verdade ela já era da turma. Ela tinha trancado por uma semana e duas, e ela voltou. Ela estava aqui no começo da reunião, mas eu acho que agora ela saiu, que é a Beatriz Sachi. Depois também, o Rai, dá uma confirmada aí, ou a Luísa, sei lá quem que tá como representante, dá uma confirmada, porque eu não sei se quando ela saiu do grupo de vocês, ou Ela ela... já me chamou pro. Ah, beleza. Eu vou colocar ela lá. Então, eu nem sei como é que tá a situação dela, já que ela tinha manifestado para a escola o trancamento. Aí eu falei para ela procurar a Francis tal, e a secretaria, mas eu já passei também para a escola hoje mais cedo. Então, eu vou começar, hein? Já deu tempo de anotar essa tabela. Eu já anotei 3 vezes aqui, ó. Eu peguei um papel e fui anotando. Ainda botei esse trequinho aí de membro da equipe aí pro pessoal. Bom, vamos começar. Ó, não tem muito mistério. Por quê? Aqui na fórmula, ela é o valor do bem, ok? Valor do bem vezes o índice. O valor do bem vocês já sabem que sempre vai estar lá escrito no enunciado. Agora, o índice é baseado na quantidade de turnos que vai trabalhar determinada máquina, caminhão ou a equipe lá. Claro que a equipe não vai contar a depreciação, hein? Mas sempre vai ter um equipamento, um computador, tá? E aí, como o índice não vai estar no enunciado, é só você ler o enunciado e vamos supor que ele vai estar falando, trabalhou durante 3 turnos. Então, você vai saber que se ele trabalhou durante 3 turnos, ó, aqui, ó, quantidade de turnos, 3. Então, na hora de você jogar na fórmula, o índice vai ser 2. Ah, tá falando que trabalhou por 8 horas por dia, uma máquina, por exemplo. Então, o índice vai ser 1. Ah, não, trabalhou por 16 horas ou por 2 turnos. O índice vai ser 1,5. Por isso que a Receita Federal estipulou essa tabela para que fizesse aí, na hora de fazer o cálculo da depreciação acelerada, o uso aqui baseado na quantidade que é trabalhado aí por turno. Fala, Leonardo. Sempre vão ser 3, 2 e 1 turno. Nunca vai Sim, ser senhor. mais que isso. Não, porque cada turno tem 8 horas. Então, 8 mais 8 mais 8 dá 24. Aí não pode passar de 8 horas por dia. Beleza. Beleza? Então tá. E a Alice perguntou também, o método é igual ao da primeira tabela lá, fazer a conversão de turnos em índice. Na verdade aqui não seria bem uma conversão, porque a tabela já está aqui, né? Ó. A Receita Federal já estipulou que um turno o índice é 1, 2 turnos o índice é 2, e 3 o índice aqui... Oh, desculpa, 2 turnos o índice é 1,5, e 3 o índice é 2. Agora, até pegando isso que você perguntou, que faltou eu falar, ó, essa parte de baixo, essa parte que está aqui embaixo, são os períodos que deprecia o bem. Ou seja, lembra da tabela da Receita Federal, que quase agora eu tinha mostrado? É isso. Você vai olhar lá, se está falando de um computador, você vai pegar o computador e vai ver quanto tempo que o computador deprecia. Aí você pega e inclui, tá? Espera aí que eu tô... Pronto. Então, esse valor de baixo aqui é o mesmo valor que a gente viu aqui, ó, nessa tabela, tá? Copiei ela até mais uma vez aqui, deixei ela nessa sequência agora, porque já lembro o pessoal. Então, por exemplo, você viu lá que o computador custava R$2.000. Ele era usado por 2 turnos, então você já sabe que aqui é 1,5. E o computador aqui, o período de depreciação dele, ó, 48 meses, né? Porque o computador... Não, 60 meses, ó, porque o computador são 5 anos. Então, você já sabe que aqui serão 60 meses. Eu vou fazer já o exemplo, mas eu só estou fixando isso porque aquilo que você viu na primeira tabela, que é aquela da Receita Federal para depreciação dos bens,
também vai ser aplicada aqui na hora de fazer a conta, tá? Então, a tabela é essa, que eu vou até colar aí mais uma vez no chat para quem não tem ou para quem entrou depois. E isso aqui eu já expliquei, mas deixei aqui para fixar só, tá? Se trabalhou 8 horas, o índice é 1, 16, 1,5, né? E se trabalhou aí no índice 3, aí vai dar 2 aí o valor. Isso aqui já tinha falado. A fórmula também, que foi até o que eu acabei de mostrar. E a gente vai aplicar isso daí na vida real, no exercício. Quer que eu dê um tempo para anotar o exemplo ou quer esperar eu explicar e depois vocês anotam? Vou explicar, então depois vocês anotem. Dá um pause aí para vocês observarem. Ó, o enunciado, também o enunciado vai dar nenhuma linha aí para anotar, né? Mas, enfim. Uma máquina no valor de R$500.000 com 3 turnos de trabalho. E aí vai calcular a depreciação acelerada. Quando eu tenho essa informação, o que eu preciso entender aqui nesse texto? 3 turnos, tá até marcadinho aí de vermelho, é referente aí ao índice 2, tá? Porque 2 é relacionado a 3 turnos de trabalho. Isso daí sempre vai ser assim, não vai mudar. Não importa qual seja o bem, vai ser sempre a mesma coisa. Senão, às vezes, o aluno ele fala assim, não, mas é caminhão não... Ou então é imóvel não vai contar. Não, vai contar sim, tá? Peraí que eu acabei de bugar aqui o negócio que eu... Esse exemplo que está colado no chat vai ficar grande, porque ele não está deixando eu mexer. Outra informação. A máquina, ó, que está aqui, eu já sei que olhando aquela tabela que eu coloquei quase agora, a máquina ela é igual a 10 anos e igual a 120 meses, tá? Não esqueçam, senão vai dar sempre errada a conta. Toda vez que você pegar aquela tabela, você tem que multiplicar por 12 aqueles valores. A não ser, né, que você já tenha da semana passada que eu tinha colocado. Sim, Pedro, eu coloquei ela aqui em cima. Volta aí nesse meu chat aí, ó, nessa coisa que eu escrevi, 19,54, ó, em cima do comentário da Daiane, a tabela tá lá. E aí a gente vai aplicar isso aqui, ó. Então, aplicando, ó, como vai ficar? 500.000, que é o valor do bem, o 2 aqui, que é o índice, e o 120, que é a quantidade de meses. Então, em resumo, eu peguei, só substituir as informações, hein? Peguei os 500.000 do valor do bem, peguei o índice, que é 2, porque são 3 turnos de trabalho, e também embaixo aí eu fiz a divisão pelo 120, porque a máquina demora 10 anos para depreciar, e aí eu sei que 10 vezes 12 meses é igual a 120 meses. Multiplica em cima, depois divide pelo de baixo, então vai ficar 4.166,67 vezes 2. Aqui, na verdade, ó, a sequência está ali. Primeiro eu dividi para depois multiplicar, tá? Ó, a sequência está assim, ó. Primeiro eu dividi para depois multiplicar. Por isso que tinha um espacinho ali na fórmula. Deixa eu ver a fórmula antes. Tinha um espacinho. E aí, depois que fez a divisão, você multiplica e achou 8.333,33. Vou esperar vocês anotarem aí. Eu vou tirar o print disso também. Se alguém quiser perguntar, pergunta. Se você fez primeiro multiplicando para depois dividir, também vai dar certo. E eu vou colar esse negócio aí, que eu fui colar e quase colei a tabela de novo. E é só, agora vocês podem começar a fazer os exercícios, porque a prova vai ser em cima dessas coisas que vocês viram semana passada e hoje. Mas eu estou esperando aí vocês para eu poder dar um exercício para vocês fazerem. Professora. Oi, tá tocando música? Pode falar. Desculpa, meu filho aqui jogando. Eu ia perguntar, em questão da tabela, eu sempre multiplico por 12, é isso? Não.
você só multiplicou por 12 ou só pegou aí o 120, igual o Iago perguntou, porque são 120 meses, porque são 10 anos que demora para poder depreciar aí uma máquina. Então, como são 10 anos e eu tenho que converter para mês, eu faço vezes 12. Ok? Ok, professor, Ô obrigada. Igor, você entendeu também? Ô Iago, desculpa, Iago. Ó, peraí, que eu vou voltar aqui, ó, nessa parte. E aí eu já até explico aí para Fátima. Fátima, ó, vem comigo. Deixa eu só apagar aqui tudo que eu rabisquei. O 500 mil, ele é o valor do bem, que é a máquina, ok? O 3 turnos é a informação que eu vou usar para me basear aqui na tabela, ó. Por isso que eu tenho esse número 2 aqui, tá? Porque são 3 turnos. O 120, ele surgiu de eu analisar a seguinte coisa. Calma aí que eu vou fazer um teletransporte aqui no slide de novo. Vou jogar ele aqui para baixo para eu poder mostrar para você. Espera aí que eu estou chegando lá. Pronto. Ó, eu vou voltar aqui o slide só para você ver, ó. Ó lá, máquina, né, que está aí no enunciado. Uma máquina, ela demora 10 anos para depreciar, certo? Ó, máquina está aqui, é o quarto item. Demora 10 anos. Se eu tenho que transformar sempre na hora de eu fazer em mês, 10 anos, eu sei que eu fizer vezes 12, eu converto aí de ano para mês. Porque dentro de um ano eu tenho 12 meses, por isso que eu faço vezes 12. Então, ó, faz 120, que é a quantidade aí da depreciação da máquina, que seria 10 anos ou 120 meses, tá? Então, você pode dividir aí o 500 mil por 120, que vai ficar 4.166. Multiplica por 2, porque o 2 ficou aqui, que é do índice. E aí, quando multiplicar, você chega na depreciação acelerada. Beleza? Beleza, Fátima? E Iago já falou. Alice, Rosemary. Professor, Espera aí, deixa só a Alice falar e aí você já fala, que tá dando um eco aí. Oi, Alice. Oi, Léo, deixa eu perguntar. No caso, a gente pode utilizar aquela tabelinha que você passou já com as continhas, né? Pode, por isso que eu dei aquele dia, porque fica mais fácil. Ah, tá. Só eu perguntei para ter certeza mesmo. Obrigada. Não, beleza, por nada. Fátima, pode falar. professor, eu não entendi esse valor de 4.166. Então, esse valor, ele surgiu da divisão. Ó, eu vou botar uma tela preta aí para você, peraí. Ó, 500 mil era o valor da máquina. 500 mil. Vai ficar um pouco ruim esses zeros aí, mas tem 5 zeros. 500 mil. E quando você dividir ele por 120, tá? Porque 120 é o período lá da depreciação. Ele vai dar esse valor. Eu vou fazer aqui na minha calculadora, ó, 500 mil. Primeiro eu tenho que dividir para depois multiplicar? Mas ele vai dar no mesmo. Se você multiplicar primeiro e dar 1 milhão e dividir 1 milhão por 120, dá no mesmo. Eu até tinha comentado isso. Se dividir primeiro ou multiplicar primeiro, dá no mesmo no final. Ó, dá 4.166, tá? Ficou um pouco estranho, mas ó, esse é o valor. Aí quando você fizer vezes 2, ele vai dar o resultado que deu ali na tela. Então esse 4.000 aqui é por conta da divisão, tá? Eu acho que tá aparecendo, né? Mas se não tiver eu vou colar aí, porque ele fica bem fininho, né, quando eu desenho. Ó, eu já coloquei aí o exercício que é para vocês fazerem enquanto eu tô explicando para Fátima, mas então eu vou passar para lá. Tenta fazer agora, Fátima, e aí você me fala se deu certo. Vamos lá. Tá bom, obrigada. Nada. Agora é com vocês, né? Você no comando mais uma vez. Fé em Deus. E é isso que é para fazer, ó. 7 minutos de novo, porque eu tô bonzinho. Se alguém quiser perguntar aí, pergunta também.
E aí, fini? Terminaram? Sim ou não? Não ou sim? Ou mais ou menos? Já vi aí que o Sim, pessoal professor. colocou, beleza. O Vitor também, o Walter colocou que ele percebeu que ele errou. Nós vamos então progredir aqui na conta, tá? Só um minutinho que eu já vou fazer, porque os exercícios que eu vou deixar para vocês aqui agora, só para fixação aí, para treino, só para eu ver se eu não tô colocando igual o que tá na prova, porque eu nem lembro. Eu deixo as coisas agendadas e eu não lembro o que é que tá agendado. Eu sei que tem lá, mas eu não sei qual é, sabe? Mas eu acho que eu já achei aqui qual que é. Ó, esse aqui. Eu vou dar só 2 aí para vocês fazerem. Eu vou dar um de cada, na verdade. E aí eu já coloco, é bom que até o povo que tá aí já faz. Eu acho que você já deveria passar da prova, né, Léo? Da prova é automático, ele vai sair. Quando o de hoje encerrar, já vai sair ele. Entendeu? Porque ainda, você viu lá que eu tinha colocado? Eu acho que faltavam 15 ou 13 alunos. Eu só não me recordo totalmente agora, mas próximo a isso aí, entre 15 e 13 que não fizeram. Então, o povo teria esse tempo aí ainda para fazer. Peraí. Então, já achei aqui. Tá, eu vou deixar um exercício de cada para vocês fazerem. Ah, eu já vi quais são os repetidos. Beleza. Vamos começar? Oh, Tá, beleza. Vamos lá. Oi. no caso, meu erro foi nos 7 minutos. 7 minutos? Não. Walter, você colocou aqui 214.285. Eu acho que na hora de dividir, você deve ter dividido por algum valor aí diferente. É que você não colocou aqui o passo a passo da conta. Tipo, você só colocou a conta, aí eu não tenho como saber. Ou manda uma foto aí, sei lá, ou escreve como é que foi que você fez. Se cair, eu consigo te falar. Acho que eu percebi, ao invés de eu dividir por mês, eu dividi foi pelos 7 minutos. Foi onde eu errei. Tá. É porque eu acho que os 7 minutos estava escrito ali que era o tempo que vocês tinham para fazer, é isso? Deve ser. Bom, vamos lá. Janaína, quer falar? Não. A Janaína tinha aberto o microfone. Não, era justamente isso mesmo. Eu ia 7 falar, minutos. Altair, eu acho que você considerou os 7 minutos do tempo do exercício. Bom, tudo bem. Os outros não vai estar com esses 7 minutos, que era só o tempo. Ó, eu já separei aqui o que vocês vão fazer para treinar, mas vamos lá corrigir. Então a gente tem o valor do. Voltar até aqui no enunciado, ó, o valor do imóvel que era 1 milhão, certo? Usado aí por 2 turnos, então 2 turnos é igual a 1,5. E aqui embaixo, ó, eram 25 anos, tá? Olhando aquela tabela, eram 25 anos. Onde 25 anos, quando eu converto para mês, eu chego aí em 300 meses. Beleza? Pode dividir primeiro ou pode multiplicar primeiro, não tem crise, que a gente vai encontrar aí, ó. Se você fizer direto também, chega lá no resultado que é 5.000. Ok? Teve mais gente que errou, alguém se confundiu. Porque é mais prestar atenção aí nas informações na hora de preencher. Porque às vezes você vai ler 2 turnos, aí você vai achar que é 2 que é para botar, mas na verdade 2 turnos é 1,5. Isso confunde mesmo, né? Tipo aquele bagulho que você olha uma cor, tem que falar o nome de outra que tá escrito. E aí você vai lá e fala a cor que você tá vendo ali. Tipo, você olha um negócio azul e tá escrito branco, aí você tem que falar o azul e não o branco. Me fala. Pode falar, me fala aí se tem alguma dúvida, porque aí senão eu já deixo os exercícios aqui para vocês. Eu matei agora, então todo que multiplica pelos 2 meses se segue daquela tabela lá da Federal, né?
daquela tabela que é essa tabelinha aqui, ó. É essa aqui, eu coloquei na tela aí agora. Porque 2 turnos é 1,5 índice. Ali, ó, o índice é 1,5. Você só vai colocar o índice 2 se forem 3 turnos de trabalho. Tá? Avança. Eu entendi. Não, beleza, então. Mais alguém? A Tami. Tami o quê? O que é x12, gente? Ah, multiplica por 12. Tá. Ô, Tami, ó, até semana passada, não sei se você tem no caderno. Você tava, eu lembro. Eu fiz aí a conversão de tudo da tabela. Eu peguei a tabela inteira e fiz a conversão já para deixar anotado. Qualquer coisa, alguém manda foto aí, por favor, no chat, para que até quem não tava também possa visualizar aí e já deixe fixado. Então tá. Algumas observações aí. Para usar esse regime de depreciação acelerada, a empresa ela não precisa ir de uma autorização da Receita, ir lá e o contador fazer algum tipo de pedido, tá? Só que caso aí ela seja usada como modalidade para depreciar o valor, né, ou seja, para reduzir o valor do seu bem, ele pode aí ser chamado, tá? Tipo, a empresa pode ser chamada, o responsável, para poder aí justificar como é que fez ou como é que usou, ok? Porque senão ele vai lá, ele zera o bem e aí aquela questão das manobras que as empresas fazem, tá? E a Receita Federal ela tá sempre de olho por questão aí do tributo. Eu já tive uma vez que lá na Receita Federal, eu não lembro o que era que eles tinham feito errado. Nossa, isso é tão uma canseira, viu? Uma baita de uma canseira. É complicado. Mas até alguns documentos aí que eles podem pedir. Por exemplo, se você falou que a fábrica trabalhou sem parar, folha de pagamento aí constando, ó, que você tem realmente o pessoal trabalhando aí por 2, 3 turnos, tá? Para estar atuando aí, né? As pessoas atuando nesse período, então tem que estar comprovado. A produção também tem que estar. Então se for um caminhão, mais fácil, porque você tem lá o registro da quilometragem, né? Mas a produção, você vai ter nota fiscal do que você produziu. E aí, olha só, às vezes, por uma besteira que você vai depreciar a máquina, e aí você produziu, mas não emitiu nota, e aí você contabilizou por essa maneira, a Receita Federal, ela já te pega numa coisa que não era o que ela queria te pegar. Mas por você ter produzido e não ter feito aí a emissão de nota, você já entra na sonegação, tá? E até também, ó, questão do consumo de energia elétrica e tal, para comprovar que realmente essa sua operação ela está ocorrendo aí de uma forma ininterrupta, né, 24 horas, ou que teve aí um aumento. Ainda mais agora com esse caso da pandemia, que o consumo de alguns itens tem diminuído, né? Claro que os itens básicos aí eles têm se mantido, mas os supérfluos, vamos chamar assim, houve aí uma redução, que é até o motivo de bronca aí de muitos empresários aí, porque isso acabou atrapalhando. E agora a gente tem uma situação totalmente diferente do que seria considerado aí o normal ligado aí à produção, tá? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui, que eu vou colocar os exercícios. Tarará, ninguém escreveu nada. Alguém quer perguntar? Porque senão vocês fazem um exercício e aí... Professor, esse exercício é para fazer agora, né? Agora, você manda foto aí pra gente do seu caderno, sei lá, do seu computador. Pode ser o print da tela aí. Eu tô só pegando aqui, peraí. São os exercícios até baseados no mesmo modelo do que é da prova, tá? Fiquem tranquilos que vai dar certo. Pronto. Vou colocar, eu deixo salvo aqui também no chat, para que vocês possam anotar, ou sei lá, se quiser visualizar o que tiver na tela também, tudo bem. Espera só vou projetar ele aí. Caminhão. Ok. Vamos lá. Esse é o exercício. Eu vou, para diferenciar, eu vou dar um Enter. Talvez saia da tela aí, peraí que já vai voltar.
Senão fica muito colado e o pessoal vai embolar aí na hora de... Melhor, né? Não, você manda aqui no chat, que aí, dando tempo hoje, claro, a gente faz a correção. Senão, na próxima teleaula aí, até porque a prova vai ficar aberta.